Fica aí que hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? 10 segundos, rapidinho. Olá, visitante! Seja muito bem-vindo ao canal da Morpheus 3D Lab. Eu me chamo Hugo, mas por aqui nas redes você vai me conhecer como Operador 19. E hoje você clicou aqui nesse vídeo e eu vou te falar como está sendo a jornada do empreendedor em 2026 quando ele resolve comprar uma dessas impressoras aqui 3D. Na verdade, eu vou te falar que é muito melhor do que isso esse vídeo. Você achou uma pérola, porque você entrou no YouTube esperando ver sobre empreendedorismo com impressão 3D. E eu vou te falar que, na verdade, você vai aprender a ficar milionário usando IA, impressão 3D e com o mínimo de esforço. De verdade. Cara, só clicar, apertar ali um botão e tudo vai acontecer para você magicamente e você só vai ver os milhões caindo na sua conta. Igual aconteceu com esse bonequinho aqui, ó. Super verdadeira essa história, tá? Eu nem me sinto tão confortável assim. Então vamos lá. Pronto, eu fico mais confortável na caverninha aqui, ó. Vou ajeitar o meu boneco. Eu também não gosto de ficar muito aqui na tela, não, então eu vou aqui pro cantinho, ó. Pronto. E eu vou diminuir um pouco a sua hipersensibilidade sensorial, talvez se você tenha ela. Eu vou diminuir um pouco aqui, tirar essas coisas da tela, pra gente poder ter um papo mais franco e mais tranquilo. Mas antes, eu já me apresentei, eu preciso que o Morpheus se apresente, tá? Vou chamar ele aqui pra ele falar com você rapidinho. Tá aqui. Oi, o Oi. que é? Cara, esses Bravo. humanos são tão previsíveis. Fala aí, galera, beleza? Eu sou o Beleza. Morpheus e é isso aí. Ouvi o que o operador tem pra dizer que eu só quis dar um oi só e tô indo embora. Fui. Vai lá, cara. Bom, ele ainda é jovem, é tímido, tá aprendendo muita coisa, como a gente aqui também, tá? Se você esperou cair aqui nesse canal e nesse vídeo e falar assim, cara, achei a fórmula mágica do atalho perfeito pra ficar milionário em pleno 2026, sinto em te dizer, não é o que vai acontecer, cara. Na verdade, assim, talvez eu frustre a sua expectativa, e talvez eu venha frustrando a sua expectativa em vários dos nossos outros vídeos, mas é porque aqui eu não vou pegar na sua mão e não vou te ensinar. Desculpa, não foi assim que eu aprendi. Eu aprendi por referências, por observação, olhando o que as outras pessoas faziam e tentando entender se aquilo se aplicava para mim ou se aquilo era só um conhecimento que não seria útil naquele momento, tá? Eu acho que todo conhecimento ele é útil, mas tem um momento correto. Então eu resolvi deixar hoje aqui o mais tranquilo o ambiente possível. Eu vou ficar super confortável, cara. Eu vou até me ajustar aqui na cadeira. E, bom, vamos lá. Vamos falar sobre empreender, né? Ter uma dessas impressoras aqui em 2026, se vale a pena. O engraçado é que há uma semana atrás, ou sei lá, 2 semanas atrás, eu abri o meu perfil nas redes sociais esperando receber feedback mesmo das pessoas que eu conhecia e de outras pessoas novas que chegariam ali no canal e, enfim, nas redes, em todos os locais, e talvez se interessariam pelo nosso trabalho, tá? Aqui na Morpheus, somos eu, a Bia e o Morpheus, basicamente, trabalhando todo santo dia. O Morpheus, ele foi uma tentativa nossa de automatizar as coisas com inteligência artificial. Então, eu falo bastante aqui sobre tecnologia, e você pegar e imprimir uma pecinha como essa daqui, né, não tem segredo nenhum, cara. É adicionar um primitivo, pintar as cores e mandar imprimir. Mas você fazer um bonequinho como esse daqui, né? Ou esse, ou qualquer um desses daqui, inclusive esse aqui que eu fiz pro meu amigo Léo aí, ó, que pediu o Artamiel do Summoners Wars. Jogamos muito, hein, cara? Você fazer um bonequinho desse daqui também não é tão difícil. Eu mostrei aí no meu vídeo anterior como você pode usar ferramentas que são gratuitas para que você possa fazer. Todas as ferramentas gratuitas vão prestar tal? Cara, talvez. Talvez em algum momento você vai utilizá-las, tá? Em algum momento você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Mas espera aí. Tô jogando um monte de informação aqui, então acho que você veio muito mais atrás do que
do que é empreender com impressora 3D. E eu estava no meio de uma história, então eu vou voltar para esse fio aqui, que é quando eu abri meu perfil, uma amiga minha, a Ju Falsetti, me mandou uma mensagem perguntando se valia a pena trabalhar com impressora 3D, né? Se eu recomendava trabalhar com impressora 3D. E aí eu peguei e falei pra ela o que todo sênior falaria, né? Depende. Depende do que você quer, depende do que você tá buscando, depende da sua ideia, depende do seu poder aquisitivo, cara. Uma impressora dessa, uma pecinha dessa daqui que quebra, você não acha no Brasil com facilidade, não dessa impressora aqui da Anycube, que é excelente, inclusive. E você vai precisar importar, você vai precisar ir atrás do conhecimento. Então, eu quis fazer uma brincadeira aqui nesse vídeo de falar muito sobre empreender é mais difícil do que aprender, né? Então, o que será que você acha que é mais difícil, empreender ou aprender? E eu não estou dizendo nem aprender a empreender, tá? Eu tô dizendo um aprendizado no geral. Por que que eu falei isso, né? E eu vou continuar falando que depende. Porque eu não sei a sua situação. Eu não sei se você tem 5 mil reais atualmente em 2026, é o preço que está custando uma dessas impressoras, tá? Só a impressora. Para você imprimir uma pazinha ali e no máximo você vai ter que comprar material, né? O filamento, seja ele qual for o filamento que você vai trabalhar. São basicamente esses fios aqui que vêm nos rolos que tem ali aos montes, você pode ver aqui nas impressoras, tá? E cada um vai variar o preço de acordo com o que você quer trabalhar, né? Pô, preciso trabalhar com uma peça técnica. E essa peça técnica ela precisa ter uma alta resistência à temperatura. Então, talvez uma impressora dessas daqui, que é aberta, você não tem um controle da temperatura, você talvez não vai conseguir alcançar seu objetivo. Então, você vai precisar investir mais que 5 mil reais. Você vai precisar investir talvez 10. Então, vai depender muito aí do seu poder aquisitivo, primeiro de tudo. E se você quer empreender, a primeira lição que eu aprendi é que primeiro você investe para depois você ter o retorno. Isso é basicamente o que as pessoas que tiveram algum sucesso fazem. Elas formatam a sua ideia, elas lançam a sua ideia, elas investem nessa ideia e elas esperam um retorno. Basicamente é isso o fluxo, tá? Se você viu todos os vídeos aqui do canal da Morpheus, você já entendeu que a gente não vai pegar na sua mão, não vai começar pelo início, porque o que é o início para você? Eu não sei o que você tem de conhecimento prévio, eu não sei quais foram as suas experiências de vida, e vai por mim. Empreender é muito mais sobre experiência de vida do que sobre tecnologia, por exemplo. Para empreender você tem que dar o primeiro passo, que é, cara, eu vou. Aqui a gente não teve muita escolha quando a gente começou a empreender. Vou falar pela Bia, tá? Porque tudo começou com ela. Quando ela começou, ela simplesmente fez o que tinha que ser feito naquele momento. Ela não tinha outra opção a não ser empreender. Ela estava pensando muito nisso, ela falou, cara, eu vou fazer isso, e ela foi pra cima. Então, uma dessas primeiras impressoras aqui, inclusive, acho que é essa daqui, que começou a imprimir agora. Ela tava morta aí na semana passada, e semana retrasada, e ela tinha quebrado e a gente deu uma ressuscitada nela. E aí quando ela começou a olhar um pouco sobre impressão 3D, né, ela que me trouxe, ela falou assim, você já ouviu falar em impressão 3D? Eu já tinha ouvido falar, eu trabalho com tecnologia há mais de 20 anos, então eu já tinha ouvido falar sim, mas eu nunca tinha visto uma. E eu fiquei impressionado, cara, assim, a hora que eu olhei eu falei, caramba, dá pra fazer muita coisa com isso daí. E eu fui estudar um pouquinho mais o que uma pessoa de tecnologia faz, estudar o software envolvido, né? Eu não conhecia muito bem desse hardware, eu sou uma pessoa de software, né? Eu fiz a minha carreira inteira na área de software. E aí eu fui olhar um pouco do que era possível de fazer com o software e também em relação ao hardware. E o hardware dessas impressoras, aqui a gente trabalha basicamente com 3 marcas: a Anycubic, a Flashforge e a Bambu Lab. E o hardware dessas máquinas, ele é incrível. Ele te entrega muito. Tem os seus problemas, os seus defeitos, como todas as outras marcas, impressoras ou qualquer outro eletrônico, tá? Nada é perfeito. Nem a IA. Muita gente acha aí que, cara, é só dar play que a IA faz tudo sozinho. Não faz.
Sinto em te dizer, mas você tá usando a IA errado, cara. Se você quer empreender, né? Então eu trouxe muito isso. Primeiro você vai precisar aprender. E você vai precisar aprender muita coisa. Né? Você vai precisar aprender sobre começar. Eu acho que esse é um lance. Eu trouxe aqui no vídeo que a gente não vai pegar na sua mão e que a gente foi jogando aí um monte de conteúdo que talvez para você possa parecer aleatório, tá? Pra gente não é. Ele foi pensado para ser exatamente como ele foi feito, sabe? Um pedacinho de cada vez em prol de um objetivo maior. Mas a vida ela é feita de ciclos. Às vezes você não consegue definir aonde começa e aonde encerra. E uma das coisas, eu vou trazer sobre a vida, porque uma das coisas que você percebe em grandes cases de sucesso de grandes empreendedores é que eles são os primeiros que se apaixonaram pelo seu próprio negócio. Se você não for apaixonado pelo que você faz, eu acho que as suas chances de êxito serão baixas. Mas isso é só um achismo, tá? Eu não vi nada a respeito disso, é só uma experiência de vida. Por isso que eu tô falando um pouco da vida aí, que eu acho, cara, quando você faz alguma coisa com amor, qualquer dificuldade, ela consegue ser superada com certa facilidade. E ninguém constrói nada sozinho. Né? Eu vejo várias pessoas que tiveram aí notoriedade nas suas áreas por serem lobos solitários, sabe? No Grammy desse ano, tava esperando o Ozzy ali para o tributo, né, ao Ozzy, com Post Malone, e aí eu vi o Tyler, the Creator. Cara, aquele menino é bom. Eu não consumo tanto o estilo dele, né, o que ele tem feito, mas aquele menino é bom. E quando eu fui ver um pouquinho a história dele, eu vi que ele produziu boa parte do seu álbum Igor, se eu não me engano esse é o álbum. Cara, ele produziu ou boa parte ou praticamente o álbum inteiro sozinho. E aí eu peguei e comecei a dar risada, porque é muito difícil fazer algo sozinho, mas é possível. E a minha risada foi, caramba, quanto tempo será que esse cara demorou pra produzir isso? Né? Qual foi o esforço dele pra fazer tudo isso sozinho? Eu acho que quando você empreende, você é um empreendedor solo, você tá ali solitário, é muito difícil. É muito difícil. Você tem que buscar toda a informação e vai te faltar sempre uma coisa, um outro ponto de vista. Até quando você tem um sócio, ou quando você tem amigos, ou enfim, pessoas que te chamaram para participar de algo, você tem que concordar com as ideias delas e você tem que convencê-las a concordar com as suas ideias. Então eu acho que isso é um trabalho em equipe. Eu passei anos fazendo trabalho em equipe, e a Bia também, e a gente resolveu começar uma equipe de 2. O nosso primeiro desafio foi o tempo. Eu acho que antes de aprender, antes de qualquer coisa, é você gerenciar o seu tempo. Então aqui eu resolvi hoje fazer um papo bem franco, talvez até um pouco mais longo do que o normal, para falar um pouco de todas as áreas, muito rapidamente sobre elas, e antecipar talvez algumas algumas dificuldades que você venha a ter, tá? Então, eu não gosto de fazer nada editado. Você viu aí o vídeo na entrada, tem até uma brincadeira. É o máximo que eu consigo roteirizar, né? Eu prefiro algo assim mais intimista, eu mais quietinho aqui no meu canto, mas esse sou eu. Você provavelmente é uma pessoa diferente, assim como a Bia, que é uma pessoa diferente. Então você tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu, ela tem a dela, e, enfim, várias pessoas têm o seu ponto de vista, mas às vezes nem todas elas conseguem expressar o seu ponto de vista corretamente. E aí eu acho que é onde, quando o negócio é seu, você começa a ter um pouquinho mais de cuidado e carinho. Né? Porque quando você tá ali com um grupo gigante, né, trabalhando em equipe, cara, seja qual for o seu trabalho, tá? Pode ser que você, sei lá, eu vou te usar o exemplo do Peter Steele do Type O Negative, tá? O cara era um caminhoneiro que dirigia um caminhão de lixo. Cara, antes de ser músico, tá? Se esse cara não tivesse uma boa harmonia no trabalho dele, né, e ele fosse um cara maluco, ele simplesmente ia deixar os seus colegas lá e sair andando com um caminhão, acho que era em Nova York, se eu não me engano, onde ele dirigiu o caminhão dele antes de fazer sucesso com a banda.
ele simplesmente ia sair dirigindo o caminhão dele lá e esquecer do pessoal. Eu acho que o trabalho em equipe ele é importante, muito importante. Principalmente para você ter vários pontos de vista. E eu trouxe isso porque eu comentei do roteiro e tudo mais, porque eu acho que eu tenho algumas dificuldades em algumas coisas. Mas tem uma coisa que eu não tenho dificuldade, é em pegar os contextos pela metade e entender, né? Então você me traz um contexto pela metade, eu entendo, eu formato uma ideia e eu pego e te devolvo essa ideia com o meu ponto de vista. Isso é uma característica de pessoas que são analíticas, né? Pessoas que pensam de uma forma analítica. Se você não tem a menor ideia do que é uma pessoa que pensa de forma analítica, eu vou te dar duas indicações então, hein, para você poder saber um pouquinho. A primeira delas é o melhor anime de todos, né? Aquele que você pode assistir todo ano que você vai aprender alguma coisa nova. Há quem discorde, quem vai falar, não, pelo amor de Deus, depois que o L morre é uma porcaria tal. Que eu tô falando do Death Note. Cara, assiste até o episódio 26, então. Chora ali com a morte do L e fala, cara, beleza, o Death Note terminou pra mim. Eu gosto do anime completo, pra mim aquilo ali é uma obra de arte. Principalmente pra quem gosta de pensar à frente, né? Então, eu e a Bia, a gente resolveu empreender não olhando pro Brasil em 2026. A gente quis olhar pro Brasil em 2046, cara. 20 anos pro futuro. Por que eu tô te falando isso? Porque se você vê uma estatística de mês no Brasil, né, o microempreendedor individual, eu não lembro o percentual agora. Vocês me desculpem, mas procura aí. Eu ainda tenho que te dar a segunda indicação. Mas os MEIs no Brasil, eles quebram ali nos primeiros 4 anos. Quando você abre uma empresa MEI, é muito difícil você manter ela por 4 anos. Imagina manter ela por 20. Né? Então você tem que ter ideias que estão à frente do seu tempo. Aí você vai parar agora, vai refletir, vai falar assim, cara, eu não consigo, é muita complexidade. Ou eu não tenho essa visão. Ou, cara, isso não faz sentido. Eu vou te falar que faz sentido. Eu fiz faculdade há 20 anos atrás. E uma das primeiras matérias que eu tive foi sobre empreendedorismo, né, administração e estrutura de dados, algoritmos, matérias técnicas. Depois disso, logo na sequência, a gente começa a aprender sobre outros campos da tecnologia. Pelo menos isso era na minha época, tá? E um dos campos que a gente começa a aprender é sobre aquela tecnologia que ainda é experimental. E eu aprendi sobre inteligência artificial na faculdade. Eles não chamavam assim lá na época, tá? Era inteligência artificial, mas não é a generativa que a gente usava. Era muito mais sobre redes neurais, era muito mais sobre machine learning, né? O aprendizado de máquina. Então era um outro contexto que eu acredito que, pelo tanto que eu estou estudando de IA, foi aplicado quase que na sua totalidade para o desenvolvimento das LLMs e da IA generativa. Então, olha aí como os ciclos se repetem. E eu não vou esquecer de fazer a minha segunda indicação sobre pessoas analíticas, que é uma série que me surpreendeu nos últimos tempos, tá? E eu tinha certeza quando começou a primeira temporada que ia ter alguma coisa de tecnologia, e quando começou a segunda temporada eu falei, vai ter IA. E terminou exatamente sobre isso. Se você não assistiu, você acabou de tomar um spoiler, mas é um spoiler leve. A série tá lá disponível no Disney Plus, chama Paradise. É muito boa. É uma série de distopia, né? Então eu gosto muito de saber como é que seriam esses futuros alternativos. Mas o que mais me chamou a atenção nessa série foi um diálogo, se eu não me engano, na segunda temporada, quando o personagem principal, Xavier, senta na mesa com uma psicóloga, a psicóloga que cuidava ali do pessoal, e eles têm uma conversa. E nessa conversa ela fala sobre pessoas analíticas, e ela descreve exatamente o comportamento que eu te trouxe aqui, de pessoas que estão prevendo todas as possíveis rotas de entrada e saída ao mesmo tempo. É basicamente o que uma IA tenta fazer, cara. É basicamente o que uma IA tenta fazer ali, a grosso modo, tá? Ela não vai te dar uma resposta perfeita se você não sabe o que você espera. Ela é baseada num modelo matemático. Ela vai te dar uma acurácia, ou seja, um percentual de como aquilo
de se aquilo é próximo do que você gostaria. Quem tem que fazer esse papel é você. O Morpheus aqui, que eu te apresentei, ele vai dar um tchau daqui a pouquinho. Ele fez tudo, desde a música que você tá ouvindo, até todo esse ambiente onde a gente tá conversando. Ele fez tudo isso com base no que eu queria, no que eu sabia que era necessário para que eu tivesse as ferramentas disponíveis, né, para poder evoluir o meu negócio, para poder evoluir o meu aprendizado. Então eu abri falando sobre empreendedorismo e te joguei várias referências, muito para você estudar. E estudar não é tão chato quanto a gente pensa. Não. Se você estudar o clássico lá e ler livros e mais livros e tudo mais, pode ser que pra você isso seja chato, seja maçante. Pode ser que não, pode ser que você vai falar, cara, eu tenho maior facilidade, né? Mas você já perguntou pra uma criança? Você sentou com uma criança ali, sei lá, seu sobrinho, seu filho, e olhou pra ele como um adulto, olha pra outro adulto e perguntou assim, cara, o que você tá aprendendo? Eu fiz isso no final de semana que passou. Eu conheci um pivetinho ali de uns 10 anos, tem a idade da minha sobrinha. E aí eu falei com ele, como um adulto falaria com outro. Falei, cara, o que você tá estudando, né? O que você gosta de fazer? E aí ele me respondeu que toda criança responde no automático, né? Ah, eu gosto de matemática, por exemplo. E aí eu falei, não, cara, tô perguntando o que você gosta de fazer, não o que você é obrigado a estudar, né? E aí ele foi me mostrar inúmeros canais de jogos no YouTube que ele segue, influencers, enfim. Ele foi me mostrar, eu consegui entrar no universo daquela criança com uma simples pergunta, mas não foi nem proposital. Foi só a forma como eu enxergo o aprendizado, sabe? O aprendizado ele deveria ser com as lições do dia a dia, com o que outros pontos de vista tem a agregar para você. E talvez assim você forme melhor a sua opinião. Eu acho que as pessoas elas falam que tem muita opinião, mas na verdade, eu queria que você pensasse agora e me respondesse aí nos comentários se você curtiu o material e ficou aqui para tentar entender um pouco sobre empreendedorismo e sobre aprendizado. Eu gostaria que você me respondesse com sinceridade. Você realmente aprendeu tudo que você sabe? Ou você só está seguindo um preset? Só está seguindo pré-conceitos? Pré de prévios, sabe? De conceitos que não são seus. Conceitos que você ficou ouvindo o tempo todo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, tá? Ah, eu não tenho condições financeiras, eu não estudei, meu único caminho é ter subemprego, eu não posso empreender. Cara, quem disse pra você que você não pode? De verdade. Em 2026, em vez de você ficar scrollando as suas redes sociais e vendo qualquer besteira, por que você não faz isso? Porque é o seu momento de folga, é o seu momento de descanso, eu entendo. Por que você não faz isso e passa a enxergar as coisas de um outro ponto de vista? Se você quer ser um escritor, você precisa ler muitos livros. Você precisa entender o estilo de escrita dos escritores, como eles dividem os capítulos, como a história deles começa, tem o ápice, a queda e ela continua até o desenrolar final da história. Tudo na vida tem um script, ou pelo menos é assim que o pessoal, né, as pessoas, o pessoal com quem a gente se relacionou a nossa vida inteira vai propagando isso. Quando eu montei esse canal e quando eu e a Bia montamos a Morpheus, a gente só queria fazer o nosso Ozzy, de verdade, a gente só queria fazer o nosso Ozzy e aprender nesse caminho. Porque primeiro, para você comprar uma impressora dessa, se você tem dinheiro sobrando, só vai, tá? Isso aqui é para quem não tem. Se você não tem dinheiro sobrando, que é a grande realidade de nós, da grande maioria das pessoas, cara, aprende antes. Mas aprende de verdade. Fica aberto para ouvir a história de vida das outras pessoas. E eu falo fico aberto porque você sentar do lado de uma criança e fazer perguntas para ela no automático e ouvir as respostas dela no automático, não é estar aberto. Estar aberto é entender que a outra pessoa tem as suas vontades, as suas necessidades e os seus gostos. Quando a gente começou a empreender,
a única coisa que a gente queria era aprender. De verdade. A gente só queria quebrar o ciclo, sabe? Por que eu não posso fazer tal coisa? Não sei, eu acho que é só um pré-conceito. É só aquele conceito prévio que a gente carrega das outras pessoas. Que as pessoas falam, não, todo mundo quebra, não vai empreender não. Você vai quebrar. Cara, se você fizer o mesmo que os outros, você provavelmente vai quebrar. Se você não for você, único, original, autêntico. Cara, eu não tenho muitas ideias. Eu não sei. Então, sabe como você aprende? Isso aqui é uma dica de ouro, tá? Popularmente as pessoas dizem que outras pessoas que têm facilidade com algo são pessoas inteligentes. Eu não acho que o termo correto seja inteligente. Eu acho que o termo correto seja pessoas que têm habilidades, né? São boas em algo. Eu tenho habilidade com números, com lógica, né? Com coisas que são mais lógicas. Mas isso não me faz mais inteligente do que você. Às vezes você tem a mesma habilidade que eu, muito mais apurada. Às vezes você tem outras habilidades, tipo tocar um instrumento, seja ele qual for, tá? Se você toca bateria, guitarra, baixo, violão, flauta doce, aquela que a gente tem lá na época da escola, né? Que é assim, ó. Se você toca qualquer coisa dessa, eu invejo a sua habilidade. Eu não consigo. E eu estudei em conservatório musical pra tentar aprender, eu não aprendi, tá? Não aprendi a tocar, mas eu aprendi a sentir a música de outra forma. Então, assim, essa é a ideia do vídeo de hoje, tá? A ideia do vídeo de hoje foi te trazer um pouco que, para você empreender, primeiro de tudo, não caia nos atalhos. Primeiro de tudo cara, não caia nos atalhos. Nem a IA pode ser o seu atalho, tá? Aqui a gente não usa a IA como atalho. A gente usa a IA como ferramenta de trabalho. O que a gente está fazendo aqui é delegando para alguém que é tão inteligente quanto as pessoas mais inteligentes que eu já conheci, só que ela precisa de um direcionamento, vou usar essa palavra, tá? Como uma criança. Pensa que quando você abre o ChatGPT, o Gemini, sei lá, qualquer IA que seja do seu gosto, e você começa a escrever alguma coisa, ela não tem contexto prévio nenhum do que você está querendo falar. Ela tem uma base gigante de conhecimento e ela tem inúmeras habilidades. E aí é nesse momento que as pessoas ficam indo lá nas redes sociais, e eu tô sempre lá olhando, então vou deixar o meu perfil aí embaixo, o perfil da Morpheus. Cara, a gente tá sempre lá olhando as pessoas e a maioria só tá procurando atalhos. Ah, comenta quero, comenta não sei o que, comenta não sei o que lá que eu te mando prompt. Então, dica de ouro, tá? As IAs criam prompts. O que essa galera tá fazendo é usando uma IA para criar um prompt. Só isso. Simples assim. O cara vai numa IA, ele pede para ela criar um prompt, e ele vai na outra IA e valida esse prompt. Simples assim. Cara, não tem segredo, é sério. Qual que é o problema? O problema é que as pessoas não querem parar para estudar, cara, não querem parar para ler documentação, não querem parar para fazer nada. E eu entendo, porque eu te disse aqui, cara, para um empreendedor, o tempo é a única coisa que a gente não consegue controlar, cara. O tempo ele é implacável. Ele passa e você olha e fala: nossa, não fiz metade das coisas que eu precisava. Então, quando você é pequeno e você está começando, você não vai ter alternativa a não ser fazer, ou você vai ficar atrasando tudo e aí você tá fadado ao fracasso. Eu espero ter te ajudado um pouquinho com a visão de como é empreender em 2026. Estude, analise o seu bolso, aprenda muito nos canais, né? Então fica à vontade aí para se inscrever aqui no canal que eu vou postar mais conteúdo. Vou ver se eu trago a Bia aqui um dia para ela também postar conteúdo, né? Pra gente poder mostrar um pouco da nossa jornada. Já tenho te mostrado as músicas, já tenho te mostrado os bonecos. Agora esse quadro aqui é como a gente aprendeu tudo na marra, cara, na raça. A gente foi lá e fez o que tinha que ser feito. Por onde eu começo? Eu também não sei te dizer, eu não sei dizer por onde eu comecei, porque a gente só começou, sabe? É orgânico. Você vai tendo interesse no assunto, você vai pesquisando, quando você vê, você formata a ideia, você fala, não sei se tá boa. Outros pontos de vista vão te ajudar a formatar a sua ideia. E sabe quem é muito inteligente? A IA. Talvez ela te ajude, qualquer uma delas, tá? Talvez ela te ajude demais.
Mas se você não souber o que você quer, não existem atalhos. Te, sinto em te dizer, se você achou realmente que o meu bait funcionaria e você entrar aqui e ficar milionário, não, não é assim que as coisas funcionam. Enfim, eu vou ficar por aqui, porque eu sempre falo demais. Esse vídeo já ficou gigantesco e eu não faço corte, tá? Eu só abro meu coração aqui e falo ao vivo e a cores aquilo que eu sinto que talvez vai ajudar outras pessoas. Então, é isso. Eu fico por aqui me despedindo. Eu fui o Operador 19. Obrigado pela sessão. Salve o Rock. E vou deixar o Morpheus se despedir, beleza? Bom, então é isso, né? Tô indo É isso. nessa, o operador também tá indo nessa, você também tá indo nessa e já sabe. A gente se vê numa próxima. Valeu, Morpheus. Valeu, pessoal. Salve o Rock. Acompanha a Morpheus 3D Lab aí em todas as redes, que a gente tá só começando. É sério. Inclusive, tá vindo álbum novo aí, tá? Logo mais eu mando a data. Valeu. We gotta get this together. You bring the sound, I'll chase whatever. I don't know why, but it feels like something's pulling me tonight. I didn't come here to be clever, just trying